Existe um tipo de consciência que cansa. Ela observa tudo, percebe tudo, analisa cada detalhe da própria vida. E ainda assim, nada muda. Você sabe do que estou falando. É aquela lucidez que aponta erros, identifica padrões, reconhece feridas, mas não acolhe nenhuma delas. Ela vê, mas não permanece. E talvez essa seja uma das maiores frustrações silenciosas de quem busca mudança. Eu sei exatamente o que está errado em mim. Então, por que continuo no mesmo lugar? Respira um pouco aqui, porque o problema não é falta de consciência. Nunca foi. O problema é o tipo de consciência que você aprendeu a usar para sobreviver. Muita gente confunde clareza com dureza, confunde perceber com pressionar, confunde maturidade com autocobrança constante. Essa consciência é rápida, afiada, treinada. Ela olha para dentro como quem entra em um quarto para arrumar tudo às pressas, apontando a bagunça, reclamando do tempo, sentindo vergonha por ainda não estar em ordem. Ela pergunta o tempo todo: por que eu ainda sou assim? O que há de errado comigo? Quando isso vai acabar? E mesmo quando parece produtiva, por dentro o corpo se contrai, o peito endurece, a respiração encurta, alta consciência, baixa vida. Existe outro tipo de consciência, e ela quase nunca é ensinada. Ela não entra em você para corrigir, ela entra para ficar. Ela não te observa de fora como um juiz. Ela se aproxima como quem senta ao lado, em silêncio, sem pressa de consertar nada. Essa consciência não pergunta: como eu resolvo isso? Ela pergunta: eu consigo permanecer aqui sem me abandonar? Percebe a diferença? Imagine isso agora. Você está sentado talvez cansado talvez com aquela sensação antiga de estar sempre atrasado na própria vida. A consciência que julga diria: você deveria estar melhor do que isso. A consciência que integra apenas diria: estou aqui, pode continuar. E algo muda, não fora, dentro. O corpo sente, os ombros cedem um pouco, a mandíbula relaxa, a respiração encontra espaço. Essa consciência não força a mudança, ela cria segurança suficiente para que a mudança aconteça sozinha. Existe um paradoxo que poucos conseguem sustentar. Quanto mais você tenta eliminar uma parte sua, mais poder você dá a ela. Quanto mais você briga com um padrão, mais ele se cristaliza. É como tentar empurrar uma porta pesada usando apenas raiva. Você cansa, ela não se move. Mas quando você encosta a mão com presença, quando sente o peso real, quando ajusta o corpo, a porta cede. Não por força, por contato. Muita gente acha que mudança vem de se enxergar com mais clareza. Mas clareza sem gentileza vira violência interna. Mudança real vem de se enxergar com bondade suficiente para permanecer mesmo quando não gosta do que vê. Porque só o que é incluído pode se transformar. O que é rejeitado apenas se repete. Pensa nisso. Quantas vezes você já se prometeu ser diferente falando consigo mesmo como se fosse um problema a ser resolvido? Quantas vezes você tentou evoluir usando vergonha como combustível? E agora, honestamente, isso te levou para onde? Existe uma diferença profunda entre consciência que observa a vida e consciência que participa da vida. A primeira fica na cabeça, a segunda desce para o corpo. A primeira explica, a segunda sente. A primeira entende tudo, mas continua distante. A segunda não entende tudo, mas está presente o suficiente para sustentar o processo. E é aí que algo começa a se reorganizar por dentro.
Talvez você não precise de mais esforço, talvez precise de menos abandono interno. Talvez o próximo passo não seja mudar quem você é, mas mudar a forma como você fica consigo enquanto é. E isso muda tudo. Aqui não existe pressa. A consciência que integra não corre, ela acompanha, ela sabe que crescimento não é um evento, é um relacionamento contínuo com quem você está se tornando. E esse relacionamento não se constrói com cobrança, se constrói com presença. Fica com isso por um momento, sem tentar melhorar, sem tentar aplicar, sem transformar isso em tarefa. Apenas percebe como seria viver sem se vigiar o tempo todo. Como seria se olhar sem tentar se corrigir imediatamente? Como seria confiar que algo em você sabe o caminho quando você para de empurrar? Essa é a base de qualquer mudança que dura. Não performática, não forçada, não teatral, mas encarnada, aterrada, integrada. A mudança que não acontece apesar de você, mas a partir do encontro com você. Existe um momento silencioso e quase ninguém fala sobre ele. É quando você percebe que não está mais em crise, mas também não está em paz. Você funciona. Entrega, cumpre, segue. Por fora parece estabilidade. Por dentro é apenas contenção. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se perdem, porque não estão mal o suficiente para pedir ajuda, nem bem o suficiente para se sentirem vivas. A consciência que julga diz: não reclama, você já passou por coisas piores. A consciência que integra apenas responde: mesmo assim, algo aqui pede atenção. E ela escuta. Talvez você tenha aprendido que sentir demais é perigoso, que desacelerar é improdutivo, que permanecer em si é arriscado. Então você desenvolveu uma habilidade impressionante: seguir em frente sem estar inteiro. Essa habilidade salvou você um dia, mas agora ela começa a te cobrar, porque o corpo sabe quando está sendo ignorado, e a vida também. Perceba algo importante: a consciência integrativa não força você a sentir tudo de uma vez. Ela não invade, ela convida. Ela entende que cada emoção não sentida foi, em algum momento, uma tentativa de se proteger. Por isso, ela não pergunta: por que você ainda está assim? Ela pergunta: o que em você precisou se fechar para continuar? E essa pergunta muda tudo. Imagine uma sala interna. Durante muito tempo, você manteve algumas portas trancadas, não por fraqueza, mas por sobrevivência. A consciência que julga tenta arrombá-las. A consciência que integra senta do lado de fora. Ela não exige abertura, ela oferece presença. E, curiosamente, portas se abrem quando não são ameaçadas. É aqui que o processo se aprofunda. Você começa a notar micromovimentos internos, um suspiro mais longo, um pensamento menos agressivo, um momento em que você não se corrige imediatamente. Nada espetacular, nada instagramável, mas real. Mudanças verdadeiras raramente fazem barulho, elas reorganizam em silêncio. Existe algo que quase ninguém percebe. Padrões emocionais não se dissolvem quando são entendidos. Eles se dissolvem quando não são mais necessários. E eles só deixam de ser necessários quando encontram segurança suficiente para ir embora. Segurança não vem de controle, vem de permanência. Talvez você esteja esperando sentir confiança para se mover, mas o que gera confiança é o oposto. É se mover sem se abandonar. É errar sem se agredir. É cair sem se humilhar. É perceber limites sem transformar isso em identidade. Isso não é passividade, é maturidade emocional.
Fica com essa imagem. Você não está tentando subir uma montanha correndo. Você está reaprendendo a caminhar com o próprio corpo, sentindo o chão, ajustando o ritmo, respeitando pausas. Quem corre pode chegar mais rápido. Quem caminha integrado chega mais inteiro. E talvez, pela primeira vez, inteiro seja mais importante do que rápido. Existe um ponto decisivo nesse caminho. Ele não acontece quando tudo melhora. Ele acontece quando você para de se abandonar nos momentos em que nada melhora. Esse é o verdadeiro teste da consciência integrativa. Quando o velho padrão aparece e você não entra em guerra. Quando a ansiedade surge e você não tenta silenciá-la às pressas. Quando a tristeza vem e você não transforma isso em fracasso pessoal. Você apenas fica, e isso, por dentro, é revolucionário. Porque ficar é o que nunca foi permitido. Alguém sempre precisou que você fosse forte. Alguém sempre precisou que você funcionasse. Alguém sempre precisou que você não sentisse demais. Então, você aprendeu a sair de si rapidamente. Agora, o convite é outro: voltar sem pressa. A consciência que integra não promete conforto imediato. Ela promete verdade com sustentação. Ela sabe que algumas sensações vão apertar antes de aliviar, que algumas camadas só se soltam quando são vistas sem rejeição. E ela confia no tempo orgânico das coisas. Talvez você perceba que não precisa mais de tantas explicações, que algumas perguntas começam a cair sozinhas. Por que eu sou assim? Dá lugar a isso está acontecendo agora. E isso é presença. Quanto mais você permanece, menos precisa se definir. Você não é o padrão, não é a ferida, não é a reação. Você é o espaço que consegue ficar consciente dentro disso tudo sem se perder. E esse espaço cresce. Um dia, você percebe algo sutil. Você reage menos, se corrige menos, se violenta menos. Não porque virou alguém melhor, mas porque não precisa mais se defender de si. Esse é o início da integração real. Mudança verdadeira não pede aplauso, ela pede continuidade. E talvez seja isso que você esteja construindo agora. Não uma versão ideal de si, mas uma relação habitável com quem você já é. Se esse conteúdo está tocando algo em você, não use isso como cobrança para mudar rápido. Use como permissão para permanecer. E se quiser seguir aprofundando esse tipo de consciência, esse tipo de olhar, esse tipo de relação consigo, fica por aqui. Se inscreve no canal, porque o caminho não é curto, mas ele pode ser profundamente humano. E você não precisa caminhar sozinho.